Olha, depois de confirmar a pré-candidatura à presidência, o senador Flávio Bolsonaro visitou o pai na sede da Polícia Federal em Brasília e afirmou que segue irredutível na disputa ao Palácio do Planalto. Acompanhe. Essa candidatura é irreversível, palavras dele, não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. E a partir de agora é a gente conversando com as pessoas, para terem as pessoas certas do nosso lado, os especialistas em algumas áreas com quem eu já estou conversando. Ele me deu algumas sugestões de quem procurar, de quem falar, pediu para agradecer ao governador Tarcísio pela fala dele, que ele conseguiu acompanhar aqui da televisão, que ele tem acesso à TV aberta. Eu também quero de público aqui agradecer o posicionamento do governador Tarcísio e a gente vai estar mais junto do que nunca. Bom, é a fala do senador Flávio Bolsonaro nessa visita que ele fez ao pai e depois conversou com a imprensa falando sobre a candidatura, dizendo que é irredutível. Vou chamar os nossos comentaristas mais uma vez, a Denise, o Vilela e também a Dora Kramer. Vou começar pela Dora. Ô Dora, até quando a gente vai nessa discussão se ele será ou não será candidato, se é uma candidatura que se sustenta ou não se sustenta? E o Edinho Silva, como a gente viu na reportagem do Misael Mainetti, ele faz, claro, a leitura política dele do lado que lhe convém, como sempre, claro. Pois é, essa é a posição deles. Você vê que ele leva a sério o governador Tarcísio de Freitas. Aí você pergunta, até quando? Quando você falou até quando, eu pensei, será que o Thiago está me perguntando do Tarcísio? Aí eu já tinha resposta pronta, até o início de abril, mas aí eu percebi que não, que você estava falando do Flávio Bolsonaro. Até quando? Thiago, sei lá, até a hora, porque ele é senador, tá certo? Ele tem até as candidaturas precisam ser apresentadas no meio do ano, ele não tem problema de desincompatibilização, ele pode ficar nessa enrolação até a hora que ele achar conveniente, até a hora que essa candidatura, primeiro ela serviu, na sexta-feira ela serviu para reavivar a bandeira da anistia, né? Agora já não serve mais para isso, agora ela já é irreversível, irredutível, já vai formar equipe, consultar especialistas, né? Então a gente não sabe o que ele quer com isso. Hoje, nessa entrevista, o senador Flávio Bolsonaro até citou uma pesquisa dizendo que logo que ele anunciou essa candidatura, já saiu essa pesquisa de um instituto aí que ele cita, e que já dava ele empatado com o presidente Lula. Pode? Ele falou da pesquisa, mas não mostrou a pesquisa. Então, realmente, a gente é obrigado, por enquanto, a concordar com o presidente do PT, o Edinho Silva. Não está dando para levar a sério, porque o próprio candidato, o presumido candidato, não se leva a sério quando cada hora diz uma coisa a respeito do próprio projeto. Porque a pessoa se colocar à disposição ou pensar em concorrer a qualquer cargo público, isso é legítimo da própria democracia, né, Denise? Mas a Dora falava sobre números. Os números do mercado financeiro hoje foram agitados de novo por causa dessa história política, né? Exatamente, o mercado também não sabe até onde vai essa candidatura. Quando ele falou que era irreversível, nós tivemos de novo uma reação negativa de mercado financeiro, bolsa de valores em queda mais acentuada, o dólar avançando mais. Depois veio esse projeto de dosimetria que poderia ser votado pela Câmara e se vinculou à ideia da candidatura de Flávio Bolsonaro, exatamente porque ele tinha dito anteriormente que teria um preço vinculando a anistia. Foi aquela história que a gente já falou aqui no Jornal Jovem Pan, de haver ou não algum vínculo em relação a isso. No final das contas, o mercado ainda fechou o dia relativamente pressionado, o dólar comercial em alta de 0,26%, cotação de venda em R$ 5,435, acima dos R$ 5,43, a bolsa com uma queda modesta de 0,13%. Mas o mercado continua muito preocupado com o ambiente político, porque contava com um segundo turno no ano que vem para as eleições presidenciais entre o presidente Lula e Tarcísio de Freitas, com torcida para Tarcísio de Freitas, gostam da gestão dele, têm ressalvas em relação ao presidente Lula. Essa é a posição do mercado financeiro. Então, o Flávio tem provocado essa instabilidade, que é ruim até do ponto de vista dos juros. Amanhã a gente tem reunião do Copom, que começou hoje, aliás, e amanhã define a taxa básica, vai continuar em 15%, mas
Flávio Bolsonaro tem mexido com o dólar, e o dólar interfere na formação de preços. Pode atrapalhar, pode entrar essa questão política já no radar do Copom. O ano que vem vai entrar certamente, mas pode começar a entrar antes. Ô Vilela, o presidente do PT afirma que não dá para levar a sério essa candidatura. No entanto, claro que tudo é uma questão de viabilidade. Ontem o governador Tarcísio afirmou que ele tem legitimidade para ser o candidato, mas o campo que ele representa, centro e direita, também deve apresentar outro candidato ou devem ser apresentados mais candidatos. É muito cedo ainda, né? Você é um advogado especialista em lei eleitoral, sabe bem dos prazos que nós temos para registro de candidaturas. Exatamente, Tiago. E aí, nesse sentido, eu me lembro o vice-presidente Geraldo Alckmin, você que sempre lembra das frases de Geraldo Alckmin, que sempre diz que os ansiosos são os jornalistas e os políticos, né? Porque a política, ela realmente tem seu tempo. E, naturalmente, existe o tempo das desincompatibilizações. Qualquer decisão definitiva como essa só vai acontecer lá para o final de março, começo de abril, quando chega esse prazo. Agora, no que se relaciona à questão do senador Flávio, eu vejo claramente esse desacerto na fala dele, a forma como houve esse anúncio, como há essa colocação, algo que realmente demonstra o interesse numa troca política. Nesse contexto, talvez, num contexto de desespero diante da situação política em que se encontra Jair Bolsonaro, preso, num contexto de fim de ano, me parece razoável a interpretação que o lançamento de Flávio Bolsonaro, que talvez seja o nome menos afeto a essa possibilidade de uma candidatura presidenciável do que Michele ou do que Eduardo Bolsonaro. E é um nome que seguramente tem as pretensões de se manter senador no próximo ano. Eu vejo que claramente, além de tudo, diante da fala inicial dele, de que haveria ali um preço político, enfim, esse contexto como um todo me faz crer que não é para valer, e talvez essa calmaria no âmbito do centro-direita me faz crer que esse próprio segmento tem a clareza de que essa candidatura não é para valer.